Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista, eu sou corretora de imóveis e esse é o terceiro vídeo da série com a Carol Larson. Obrigada, Carol, por estar aqui de novo. Obrigada a você por mais uma vez me chamar para a gente estar passando essas informações tão importantes para os clientes que vêm do Brasil adquirir imóvel aqui nos Estados Unidos. É verdade. E hoje, nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre Tax ID. E aí, Carol, o que a gente vai explicar para esses clientes? Começa. Eu acho que é bom a gente sempre deixar bem claro o que é um Tax ID. Porque tem muita gente que me fala, eu preciso do ID. É verdade. ID é uma carteira de identificação que você tira junto ao DMV, onde a gente tira a carteira de motorista. Tax ID é outra coisa. É outra coisa. É verdade. É um documento emitido pela Receita Federal, que eu sempre gosto de dizer, é o CPF. É como se fosse o CPF que você tem aí no Brasil. E tira onde esse Tax ID? Quando que eles precisam? Vamos começar, né? Explicar aqui para as pessoas. Toda aquela pessoa que tem plano de fazer investimento nos Estados Unidos, seja através de compra de imóvel, banco, ações, fundos, ela precisa de um Tax ID. Para tirar o Tax ID, nós somos registrados junto à Receita Federal para emitir o Tax ID de uma maneira mais fácil. Porque aqueles escritórios que não têm um registro junto à Receita, para que eles consigam aplicar para um Tax ID para o não residente, a pessoa tem que pegar o passaporte e fazer uma cópia consular, no nosso caso, lá no consulado em Miami. Então, como nós somos reconhecidos pela Receita, você não precisa fazer nada disso. Você vem direto aqui com o seu passaporte ou você envia uma cópia bem nítida do passaporte e a gente vai preparar a documentação e enviar para a pessoa assinar. E demora... Ou seja, no seu caso, no caso da Larson Account, já facilita, né? Sim, porque imagina a pessoa ter que ir lá em Miami, marcar um horário no consulado para consularizar uma cópia do passaporte. Entendi. Então, assim, facilita muito. A pessoa não tem que ir em nenhum lugar, ela só vem aqui, a gente preenche os formulários, a pessoa assina, enviamos para a Receita, demora uma média de 30 dias, assim, seria o mais rápido que ele chegaria, mas o normal é 60 a 90 dias. Entendi. Porque como é um documento, a gente já disse em alguns outros vídeos, que é emitido pela Receita. A Receita teve uma greve ano passado e esse ano, passando pela pandemia, eles só estão trabalhando com 50% do pessoal deles. Então tá tudo muito mais demorado do que era antes. A gente tá passando por um tempo difícil, né? Tudo fora do padrão, né? Como a gente sempre fala, né? Agora é assim. Então, antes era de um jeito. Então, depois tá demorando até 90 dias para chegar? Tá demorando até 90 dias. Entendi. Então, tem uma coisa também que o pessoal pergunta para mim, a diferença entre Tax ID e A-Number. Sim, também perguntam muito pra gente. A pessoa fala, eu tenho. Bom, o Tax ID é o número da pessoa física. O EIN Number é o CNPJ. Então, acho que dizendo assim fica claro para todos a diferença. Um é pessoa física, o outro é o da pessoa jurídica. Entendi. Então, quando a pessoa abre a empresa, ela tem aquele número da empresa, que é o CNPJ, ou aqui nos Estados Unidos, EIN Number, que é Employer Identification Number. Entendi. E o Tax ID que é o ITIN, Individual Tax Identification Number. Que é quando a pessoa ainda não tem o Social Security, né? Porque quando a pessoa tirar, tem o Social Security. Não tem a necessidade mais de ter o Tax ID. Isso é uma pergunta legal, Denise, porque todo mundo me pergunta. Eu tenho Tax ID, criei tax no Tax ID. E agora eu consegui um visto de trabalho, ou eu me casei, consegui um green card de alguma maneira e consegui o Social Security. Que para ter o social você tem que ter pelo menos o visto de trabalho. A gente consegue juntar, merge, em uma conta só, tanto na Receita como nos locais onde o crédito foi criado. É verdade. Então, o carro comprado, a casa, a gente manda uma carta, a gente entra em contato com os 3 credit bureaus e informa para eles, esse Tax ID agora pertence a essa pessoa que tem um Social Security. Então, eles fazem essa junção. Isso é verdade, aconteceu com um cliente meu, que ele já tinha comprado uma casa num Tax ID, e aí ele fez aquele visto EB5. E aí, quando saiu o Social Security dele, foi mandado essa cartinha
E aí reportaram. E aí ele ficou com crédito já alto. Você acredita? Muito legal. É muito comum o banco, a gente estava falando em um outro vídeo sobre a International Division, que a gente trabalha com os não residentes. É muito comum o banco, depois de um ano que você adquiriu o imóvel, ele manda uma cartinha que chama W9 ou W8-BEM. O W9 é para quem é residente, o W8-BEM é para aquele que não é residente. Porque ele quer confirmar qual o seu número de identificação para que ele possa reportar todos os juros que você pagou por este imóvel. Por quê? Porque os juros é 100% dedutível na sua declaração de imposto de renda. Então, por isso é importante também você ter o Tax ID. É mais uma dedução que você consegue levar para o seu imposto. Com certeza. Olha, gente, a importância de tudo isso, né? E construir seu crédito. Depois, se você tem um Tax ID e um dia chegar a ter o Social Security, né? Olha que maravilha. Você já conseguir fazer essa fusão, né? E conseguir... Você já começa a criar um histórico de crédito lá agora, atrás, né? Porque para aqueles que não sabem, aqui nos Estados Unidos, se você não tiver histórico de crédito, depois que você estiver morando aqui, você não consegue financiar nada. É verdade. Você pode tentar colocar $1 milhão na sua conta bancária. O banco não vai te dar crédito devido ao dinheiro depositado, somente se você tiver histórico de crédito. É verdade. É seguro ter e usar um IT number imigrante irregular? Pode ter um IT number? Então, existe uma confusão muito grande em relação ao Tax ID. Inclusive, tem alguns advogados que falam, não tira o Tax ID. Só que, no meu ponto de vista e com a experiência que eu tenho, isso não é correto, essa informação. Por quê? Porque o Tax ID é bem claro. Então, quando a gente aplica, a pessoa assina, ou se você entrar no site da Receita Federal para entender o que é um documento, é um número de identificação para que você possa declarar renda nos Estados Unidos, enquanto você não pode ter um social. Então, como assim? Então, aquela pessoa que tem uma casa alugada e não colocou na empresa, ela precisa para fazer a declaração. Aquela pessoa que tem os investimentos que eu já mencionei, em banco, em fundos ou outro tipo de investimentos, precisa também fazer a declaração. Na verdade, eu acho que são duas perguntas separadas, né? Então, o que se confunde da pessoa irregular, Denise, é porque tem muita gente que chega aqui que está trabalhando sem poder e quer tirar o Tax ID para colocar no local de trabalho. Então, isso não é válido, somente se você tiver uma permissão de trabalho. Porque tem gente que ainda não recebeu o social, mas tem a permissão de trabalho. Então, ele pode trabalhar com o IT. Agora, para aqueles que não têm status imigratório, ele não é válido para trabalho. E muita gente usa, infelizmente, dessa maneira. Então, por isso que existe o conflito. Será que é porque por eu ter Tax ID, a imigração vai entender que eu estou trabalhando? Não, porque como a sua declaração é feita, se é somente renda passiva, quer dizer que você não trabalhou. Do momento que a gente colocar uma receita ativa, você está demonstrando que trabalhou. Então, tem que tomar cuidado com essa questão do Tax ID para aqueles que estão irregulares. Entendi. Mas na verdade aqui, se é seguro ter e usar o IT number, você acha seguro? Por isso que eu estava exemplificando. A pessoa que está irregular, a gente está falando em questão imigratória, não pode trabalhar com isso, mas pode usar sem problema nenhum para criar crédito, para colocar na sua conta do banco, no financiamento da sua casa, aplicar para cartões de crédito, pode fazer tudo. É seguro usar o IT. Entendi. Perfeito. Vantagens de ter um Tax ID. As vantagens de ter o Tax ID, eu acho que é a primeira em relação à criação do crédito. Porque sem crédito, depois que a pessoa está aqui, fica difícil. Apesar que tem muita gente que diz, eu prefiro pagar tudo à vista, não gosto de ter dívida. Mas depois que você chega aqui, você vê uns juros de 2,5% ao ano, 3,75% ao ano, né? Eu acho que é mais interessante financiar. A não ser que você seja um milionário. Exato. Se você for um bilionário, você não tem preocupação do quanto você vai pagar pelos bens ou pelas necessidades que você tem aqui nos Estados Unidos. E como funciona esse Tax ID com relação ao imposto de renda? É exatamente como se fosse o Social Security? Exatamente. Porque contanto que o Tax ID e o Social tem 9 números. Entendi. Então, são 3, 2 e 4. Então, a sequência também é dessa maneira. 3, 2, 4. Exatamente. Como a pessoa não tem o Social Security, ela tem esse número. Ela tem que ter o Tax ID para declarar. Eu entendo dessa maneira ainda também. A pessoa não tem o social. Por isso foi dado essa oportunidade de tirar o Tax ID
né? Pra ela poder fazer a declaração. Não é de agora que os estrangeiros, não vamos falar agora só de brasileiro, que os estrangeiros vêm para os Estados Unidos fazer investimento. Teve uma época quando eu cheguei aqui, eram só ingleses. Aí depois foram os canadenses, depois começou a vir uma onda de europeu. Eu lembro dos canadenses. Lembra? Nossa! Uma onda de europeu, e em 2012, quando a gente começou a receber o maior número de estrangeiros vindos do Brasil, e agora de novo que tem muito brasileiro, né, nos últimos anos investindo aqui nos Estados Unidos. É verdade. É diferente a declaração de uma pessoa que tem Tax ID para uma pessoa com o Social Security? Sim e não. Tudo depende do status de residência da pessoa. Se a pessoa é residente fiscal, ela vai fazer uma declaração, mesmo que com Tax ID, que é sempre importante lembrar que você pode ser residente fiscal, mesmo não tendo um green card ou não tendo um visto. Então, ela vai fazer uma declaração no formulário que se chama 1040. E se a pessoa não é residente fiscal, ela vai usar o mesmo Tax ID e fazer essa declaração num formulário que se chama 1040NR. A diferença grande entre o residente e o não residente no momento da declaração é que o residente tem uma isenção. Por exemplo, se você é solteira, você tem $12.200 de isenção automática. O não residente não tem essa isenção. Então essa é a grande diferença entre um imposto de um residente e de um não residente. Então não é exatamente a diferença, não é entre o Tax ID e o social. É se é residente ou não residente. Não residente. Algumas diferenças, só que a gente vai entrar num outro tema, que a gente vai aprofundar na parte de preparação de impostos, que aquela pessoa que tem Tax ID e é residente, e no caso ela tem filhos, ela não consegue receber aquele crédito pelas crianças que você sabe que tem aqui nos Estados Unidos. Então seria necessário ter o Social Security. Mas assim, são coisas de crédito, coisas que não tem muita relevância para aquela pessoa que está vindo fazer um investimento, mas sim para aquele que reside aqui. Entendi. A pessoa que tem Tax ID precisa fazer declaração todos os anos? Não, somente se ela oferiu receita. Uma coisa que é muito importante lembrar também é que o Tax ID antigamente não precisava ser renovado, e agora ele precisa ser renovado há 3 anos. Então, por exemplo, agora no ano de 2020, você não oferiu nenhuma renda, você não fez declaração. Aí o ano que vem é interessante, mesmo você não tendo tido renda, você fazer uma declaração para você manter o status do seu Tax ID em dia. Eu não sabia que não precisava declarar todo ano. Agora tem uma nova lei que o Tax ID ele vence, e se ele não for usado, ele é cancelado. Então ele tem que ser renovado a cada 3 anos? A cada 3 anos. Eles têm uma sequência numérica, então aqueles que têm nos números do meio, como eu disse, são 3 números, 2 números, 4 números. Esses 2 números do meio, aqueles que começam com 7, fizeram há 2 anos atrás. Aqueles que tinham 9, fizeram ano passado. Então, para que nem todo mundo tenha que renovar no mesmo período, tem algumas pessoas que conseguem estender o período de 3 anos devido a esse número do meio. Mas a regra básica é mais ou menos 3 anos. E se não usar, eles cancelam, aí você não tem nenhuma opção de renovar. Agora, eu tenho uma pergunta. Se o cliente comprou casa no nome da pessoa jurídica, automaticamente ele vai ter um Tax ID? Não automaticamente. Normalmente, durante essa primeira consultoria, né, a gente orienta tudo que é necessário. Por exemplo, o cliente está abrindo uma empresa agora, a gente sabe que ele vai ter obrigação fiscal em janeiro do ano que vem. Então, agora já é o momento de fazer o Tax ID, porque ele precisa ter isso por ele ter uma LLC, que é o tipo de empresa que a gente mais recomenda para os não residentes. Porque a LLC não paga imposto e quem paga são os sócios. Aí você já recomenda essencial fazer o pedido. Que a pessoa faça o pedido o quanto antes. Mesmo porque também no futuro você sabe que pode ser que ele vai vender a casa e aí ele vai precisar de o Tax ID. Pode não precisar no momento que ele chega, mas um momento ele vai se esbarrar numa situação que você vai precisar do Tax ID. Então, vamos supor, um cliente que tem uma casa nos Estados Unidos e não tem um Tax ID, ele deve tirar, porque se ele for vender a casa, ele vai precisar. Eu sempre recomendo que tire, porque como a gente, em qualquer lugar do mundo, trabalhar com a receita, a gente não tem muita previsão. Algumas coisas eles falam 30 dias, demora 60, algumas eles falam 60, demora 90. Então, para que postergar a solicitação de um documento que você sabe que futuramente você vai precisar? Eu também acho. Porque, assim, às vezes a gente se depara com coisas
que às vezes não é um cliente meu e às vezes não está orientado, não foi comprado na pessoa jurídica, às vezes a pessoa não faz um imposto de renda ainda, tá oferindo lucro, tem que fazer, tá vendo o vídeo agora, é um cliente novo, é um seguidor novo do canal, então vai procurar vocês, aí já é interessante essa pessoa também tirar o Tax ID, né? Sim. Então a gente, essa nossa primeira consultoria, ela é bem ampla, né? A gente abrange todos os aspectos, tudo que está acontecendo agora e tudo que pode acontecer. Então a gente já deixa o cliente preparado para o momento da abertura, o que vem depois da abertura, o que vem depois da preparação do imposto. A gente sempre fazendo esse acompanhamento para que o cliente sempre saiba das obrigações e o que está acontecendo, não seja pego de surpresa. Que nem agora em setembro nós temos que renovar licenças. Então, para aqueles que têm imóvel, você sabe que todos os imóveis têm que ter uma licença dentro. A gente já começa a fazer uma campanha em julho para que vocês se preparem para essa renovação da licença. Maravilha. Gente, esse foi o terceiro vídeo da série sobre contabilidade com a querida Carol Larson, da Larson Account. Muito obrigada, Carol. Obrigada a você mais pela uma sua vez, participação. Denise. Obrigada. Gente, muito obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos. Se vocês têm dúvida, pode deixar aí nos seus comentários. E também pode entrar em contato com a Carol Larson. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.